E você tem vontade, energia, tem capacidade, mas nada de conquista. Sabe o que te falta? Permissão. Porque antes de qualquer conquista, seja de amor, saúde, dinheiro, liberdade ou bem-estar, você precisa abrir sua energia para receber. Precisa se dar o direito, permitir, autorizar-se. Porque quando a permissão não existe, a vida para. Tudo parece distante, inalcançável ou muito mais difícil do que deveria ser. E é esse o nosso tema de hoje. Muito bem-vindo ao podcast Manifestação, Conhecimento e Prática. Eu sou Ana de Brito e aqui a gente transforma energia em consciência e consciência em movimento. E lembra de se inscrever aqui no canal, curtir o episódio e compartilhar com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. E também não deixa de me contar aqui nos comentários se esse tema faz sentido para você. Quais são as autossabotagens que você já percebe que você cria na sua vida. E aqui eu estou afirmando, gente, sem permissão não há conquista. E antes da gente destrinchar um pouco mais sobre permissão, tem algumas coisas que também são fundamentais para a gente conquistar algo da vida. Uma das coisas é a gente ter clareza sobre os nossos objetivos, aquilo que a gente quer. Porque a maioria das pessoas sai andando pela vida sem rumo e sem direção. Sem essa clareza para onde a gente quer caminhar, fica tudo mais difícil. Outra coisa é a gente ter disposição, energia e vontade para ir em busca daquilo que a gente deseja. Porque não adianta a gente desejar e ficar sentado no sofá, a gente sabe disso. Outra coisa, claro, é a capacidade. É a gente se capacitar para alcançar aquilo que a gente deseja. Porque a gente precisa correr atrás de aprendizado, gente. Fazer curso, praticar, se gabaritar naquilo que é necessário para que a gente possa construir esse objetivo. E ao chegar nesse ponto, você já identificou que tem clareza, você tem disposição, vontade, energia para correr atrás, você tem talento, você tem conhecimento e mesmo assim nada acontece. Aí sim a gente entra no ponto que realmente trava tudo, a permissão. Porque é bem provável que no fundo você não se autorize a conquistar, não se dê o direito de receber. Só respira e pense. Onde é que você percebe que existem mais sabotadores aí na sua vida? Em que área ou áreas você não tem permissão para avançar? Porque se você está aqui, você pode ter tido aquela sensação de que está indo bem, mas alguma coisa sempre está te puxando para trás. Você faz planos, começa, se anima e aí de repente a coisa não flui. Ou então tudo parece conspirar contra, as coisas atrasam, o dinheiro não entra, a resposta não vem, o caminho se fecha. É como se houvesse uma barreira invisível entre você e aquilo que você quer viver. Perceba no seu dia a dia, você se inscreveu em um curso e desistiu, você recebe uma oportunidade e sabota com um comentário qualquer, você vai começar algo novo, mas inventa uma desculpa. Perceba também que você tem padrões que parecem sempre se repetir. Você sempre escolhe uma pessoa errada, você tem medo de dar certo, você sente culpa por receber. Essa é claramente a falta de permissão se manifestando no dia a dia. Não com placas, mas com comportamentos sutis, pequenos movimentos, com atitudes que parecem nada demais, mas que no fundo dizem: você não pode, você não merece. Você não deve. E o pior é que muitas vezes você nem percebe que está agindo assim. Parece só azar ou então só não era para ser. Mas no fundo tem algo dentro de você que ainda não se permite receber. E se você já se identificou com o tema, continua comigo, porque a gente vai falar de onde vem esse bloqueio de permissão. Porque esse bloqueio não nasceu ontem, ele foi sendo criado camada por camada, como quem vai construindo um muro invisível entre você e aquilo que você deseja. E aqui eu vou repetir o que eu já falei inúmeras vezes, e não sou eu falando não, gente. Todo mundo que trabalha com energia, com espiritualidade, com cura profunda, que se conhece um pouco mais, que conhece um pouco a dinâmica psicoemocional, as dinâmicas energéticas. Todo mundo está cansado de saber disso. São inúmeras as situações que podem ter te afetado. E se alguém te prometer que vai resolver tudo numa frase mágica, desconfia. Porque imagina o seu espírito como uma antena
que capta, emite, que troca informação o tempo todo, com outras dimensões, com outras vidas, com camadas de realidade que a gente nem sabe nomear, com um campo coletivo, com memórias familiares, com energias de outras pessoas, com decisões que você nem lembra que tomou. E tudo isso junto e misturado, às vezes está leve, às vezes está um caos, às vezes está funcionando, às vezes nem você entende por que trava tanto. O que eu quero dizer é que o bloqueio da permissão raramente é só sobre permissão, porque permissão, na verdade, é um sintoma, é um emaranhamento, é uma teia, é o efeito de várias forças invisíveis que te puxam, que te apertam, que te confundem sem que você perceba. Por isso, tentar resolver esse tema olhando só para a mente racional é ridículo. Não é assim que funciona, porque o que impede a permissão não é só uma ideia, é um conjunto de informações que estão atravessando você há várias vidas de repente. É uma confusão energética que envolve tempo, espaço, sistemas familiares, aprendizados distorcidos e até interferências espirituais. E é por isso que essa sessão vai te ajudar, porque ela vai abrir um espaço no seu campo. Vai começar a liberar, e eu estou falando começar a liberar esse congestionamento energético que sufoca o teu merecimento. Mas também te digo com sinceridade, o ideal mesmo é ir mais fundo, é trabalhar essas infinitas camadas com frequência, com consciência, com ferramentas que tocam o que a mente não vê. E é por isso que eu te convido com todo o meu coração a conhecer o Protocolo Amores, porque nele a gente vai camada por camada, sessão por sessão, mexendo com tudo isso que parece invisível, mas que comanda a tua vida, as tuas relações, as tuas conquistas. E quanto mais você fizer o protocolo, mais você limpa, mais você expande e mais você se livra. E mais você é capaz de ter clareza, disposição, entender a sua capacidade, porque muitas vezes você tem capacidade sim, mas você não acredita nela. E esse é um grande problema também. Para que a permissão se abra, para que você conquiste aquilo que você deseja. Quanto mais você organiza o seu campo de energia, mais permissão você começa a ter. Não é mágica, não é milagre, é uma resposta energética. Seu corpo começa a relaxar, sua mente desacelera, as ideias fluem, aquela sensação de leveza, de confiança silenciosa, de agora vai. É isso, porque simplesmente você parou de se atrapalhar, parou de repetir sabotagens, parou de se colocar em último lugar, parou de trair os seus próprios desejos, achando que era humildade, espiritualidade, amor ou seja lá o que for. E então claramente as oportunidades aparecem, as portas se abrem, os relacionamentos mudam, o dinheiro flui, o projeto anda. Você deixa de ser um imã de bloqueio e vira um campo fértil de realização. Mas isso não acontece só porque você quis. Acontece porque você permitiu. É essa a chave. Não adianta sonhar, estudar, se esforçar se o seu campo ainda diz não. Claro que adianta, né, gente? Claro que a gente tem que sonhar, a gente tem que estudar cada vez mais e se esforçar sim para conquistar o que a gente deseja. Mas o que eu digo é o seguinte, não pode deixar de olhar para aquilo que te atrapalha verdadeiramente. É isso que eu quero falar. E é por isso que eu tenho esse canal, é por isso que eu trago aqui algumas audiosessões e é por isso que a gente vai trabalhar isso juntos. Vamos começar agora então a nossa audiosessão para desprogramar o que te impede de receber, conquistar e avançar. E se essa sessão te tocar, se algo se mover aí dentro, eu te convido a continuar esse processo com o Protocolo Amores, porque ali a gente faz isso com frequência, com propósito, com profundidade. É ali que você acessa a permissão para o amor, para a abundância, para a leveza em todas as áreas da sua vida. Não se engane com o nome Protocolo Amores, porque amar a si mesmo e amar a todos faz toda a diferença no seu caminhar. E agora vá para um lugar tranquilo. De preferência, coloque seus fones de ouvido, feche seus olhos e aceita a minha voz. Sim, a minha voz pode ativar uma mudança real no seu corpo, na sua mente, no seu campo. Respira. Aceita agora a ativação da energia da desprogramação neurobiológica. Permita que ela entre pelas suas células, percorra seus tecidos, alcance a sua memória mais antiga, mesmo aquelas que você nunca nomeou. Apenas permita, baixe suas barreiras e respire calmamente durante todo o processo. Permita que essa energia viaje pelo seu corpo,
atinja todas as informações, todos os vínculos, todos os links, contratos, amarras, registros, tudo que sustenta aquilo que te impede de prosperar, de atingir seus objetivos, viver a vida que você deseja, a vida que você merece, abrir novas portas, novos caminhos, seguir crescendo, ampliando seus horizontes. Você não precisa entender com a mente, você só precisa se permitir liberar o que já não te serve mais. Respira. Deixa a energia entrar pelo alto da sua cabeça, pelo centro do seu coração e preencher todo o seu corpo. Permita que a energia comece a lavar tudo isso, desde o ponto mais ínfimo do seu corpo, até os níveis mais sutis e invisíveis do seu campo. E aceita com total entrega que toda a desprogramação que acontece aqui agora está reverberando em outras dimensões do seu ser. Porque é impossível mexer em um único ponto sem tocar toda a sua rede de conexões, de memória, de energia. Deixe a energia desprogramar o que for possível, o que for permitido hoje e a cada escuta. Isso vai se aprofundando cada vez mais. Mesmo que pareça pouco hoje, esse pouquinho já pode mudar muita coisa. Você pode sentir mais leveza, pode sentir o calor, pode sentir vontade até de chorar nesse momento. Deixe tudo fluir. Apenas relaxe, apenas permita. Deixe a energia ir lavando todo o seu corpo. Tá tudo certo. Tudo está acontecendo exatamente como deve acontecer. E se em algum momento a sua mente quiser saber o que eu estou limpando agora, respira novamente. E lembra, todas as contextualizações servem à sua mente, mas a energia está atuando em todas as direções com inteligência, com precisão e com muito amor. A energia que você está recebendo agora é inteligente. Ela não precisa de instruções exatas. Ela sabe por onde começar e por onde terminar por hoje. Porque muitas vezes o que precisa ser liberado nem pode ser colocado em palavras. E é por isso que as palavras que você ouve aqui não estão só te explicando algo. Elas são como mapas. Mapas que ajudam a sua mente a expandir, a sair do automático, a enxergar o que antes estava escondido. São falas que organizam, que reposicionam, porque muitas vezes você carrega conflitos que nem são seus, distorções herdadas, culpa absorvida, memórias que foram registradas no seu sistema nervoso antes mesmo de você ter idade para entender. Deixa a energia fluir, porque sim, antes mesmo das palavras, o seu corpo já aprendeu sobre dor, sobre ausência, sobre medo. Já registrou no silêncio dos primeiros anos o que significava ser aceito, o que significava existir. E agora, nesse momento da sua jornada, você tem a chance de escolher diferente, de soltar o que não precisa mais carregar, de devolver o que nunca foi seu, de se permitir viver com mais leveza. Deixe a energia fluir por todo o seu corpo, desprogramar e atualizar todas as informações necessárias. Essa sessão não está te pedindo esforço, ela só te convida a permitir.
Permitir que a energia encontre as informações que te bloqueiam. Permitir que ela dissolva vínculos invisíveis, amarras energéticas, pactos inconscientes que você nem sabe que fez. E sim, isso acontece o tempo todo, com palavras ditas sem pensar, com promessas feitas na dor, com repetições herdadas do pai, da mãe, dos avós, com traumas que nem são seus. Você é um campo multidimensional e o que a gente toca aqui atravessa vidas, realidades, consciências. Então, se alguém você estiver querendo entender tudo, lembra com carinho, nem tudo que te bloqueia é lógico, mas tudo aquilo que te limita pode ser liberado. Deixe a energia continuar o seu trabalho. Deixe o campo te mostrar aos poucos que é possível viver de outro jeito. Aceite agora essa liberação como um ato de amor, não por você merecer, mas porque você é. Respira, permita, deixe a energia fluir e desprogramar tudo que for necessário para que você consiga manifestar, construir o seu sonho. E agora que algo já foi liberado, que espaço isso abre na sua vida? E se você não precisasse mais se proteger tanto do que você seria capaz? Se você não estivesse mais presa ao passado, qual seria o primeiro passo? Quem você se tornaria se autorizasse a receber com leveza, com alegria e com plenitude? Fique com essas perguntas, não para respondê-las, mas para deixar que a sua alma comece a responder na forma como você sente, na forma como você age, na forma como a sua vida se reorganiza. E lembre-se sempre, a permissão é uma escolha silenciosa, mas ela muda tudo. Cuide de você com amor, presença e consciência. Até o próximo episódio. Até a próxima audiosessão.